Boa tarde, meus internautas, estamos aqui de volta com esse programa maravilhoso, Proseando sobre Moda com Carla Bittar, agora na grade da tvtudoweb.com.br. Estamos de volta aqui para trazer tudo sobre moda para vocês. Então vocês vão ver aqui muitas entrevistas, muita gente que vai trazer coisas interessantes, curiosidades sobre moda, e eu aqui também com as minhas pesquisas, com o meu conhecimento na área da moda. Eu que sou empresária no ramo de acessórios e também trabalho com moda, parcerias com lojas femininas. Estou aqui para trazer todo o conhecimento que eu vou buscar para vocês, para terem bastante curiosidades aqui. Hoje o nosso tema vai ser sobre uma exposição maravilhosa que eu visitei ali na Japan House, na Avenida Paulista. Tá? Essa exposição fala do efeito Japão, a moda em 15 atos. Eu vou trazer aqui para vocês um resumo dessa exposição que eu acho muito interessante, muito bacana. Quem puder ter oportunidade de visitar, é ali na Avenida Paulista, próximo do Shopping Paulista, e a exposição é gratuita, mas está acabando, ela é até o dia 1º de setembro. Mas quem não tiver tempo, não puder, a gente está aqui para focar para vocês um resumo dessa exposição e agregar com nossos conhecimentos. Tá? Então eu vou trazer aqui para vocês o que eu senti nessa visita, nessa pesquisa de campo que eu fiz. Então lá a gente viu os impactos e as influências da moda japonesa, como a moda japonesa é rica, gente. Ela traz assim um valor, ela traz tendências que espalham pelo mundo inteiro. Mas isso não foi assim como é hoje, não. Vocês vão ver através da linha do tempo que esse designer maravilhoso japonês chamado Souta Yamaguchi fez, que ele é diretor de moda, e ele trouxe ali um apanhado de 15 modelos que representam a evolução dos tempos da moda japonesa e o que ela espalhou para o mundo atual. Tá? Então, o design japonês ele tem um poder tão forte de transformação que ele é capaz de assimilar as tendências do mundo e transformar em novas tendências. Quem acha aqui que a moda só vem da Europa ou só dos Estados Unidos está muito enganado. A moda do Japão é muito rica. Os japoneses eles têm uma sensibilidade ímpar de lidar com esse processo de criação de moda, porque moda é criação, moda é arte, tá? Então esse coordenador, o que ele fez foi isso, foi trazer para o mundo essa exposição. Ele que é diretor de moda, ele foi responsável pelo staff, por todos os trajes dos staffs de cerimônia, de entrega de medalhas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio de 2020. E também ele está atuando fortemente como diretor na Fashion Week de Tóquio neste ano de 2024. Olha o tema tão atual aí, né, gente? Acabamos de sair de umas Olimpíadas, né? Essa pessoa que eu estou lhe falando foi responsável pela criação aí do design das roupas das pessoas dos Jogos de Tóquio de 2020, tá bom? Então as peças selecionadas que ele trouxe lá nessa mostra foi desde os tempos passados até os dias atuais. Tá? O que ele fala sobre a moda japonesa? Que a moda japonesa é um espelho que reflete a sociedade. Nessa exposição ele mostrou um panorama das transformações da moda no Japão, que se iniciaram nos anos 50 e vão até hoje. Tá? Nesse linha do tempo, nessa timeline aí das tendências da moda, ele destacou os marcos históricos e sociais e contextualizou a moda no meio desse contexto de cada momento histórico importante que o Japão passou e como a moda foi respondendo a esses momentos históricos. Tá? Então a gente vê que no período pós-Segunda Guerra foi a grande transição na cultura das vestimentas no Japão. Então foi nessa época que houve uma transição entre os kimonos até as roupas ocidentais. Kimonos são aquelas roupas típicas orientais, né, que a gente conhece. Então nem sempre foi assim. Então lá atrás iniciou-se em 50 o uso dos kimonos, mas depois o Japão foi dominado pelas tendências ocidentais. E influenciadora de moda,
muitos estilistas japoneses se consagraram no cenário internacional, tá? Inclusive a moda de rua, o street style japonês, ele tem grande influência no mundo todo. Aquela moda que você vê das pessoas criando moda e tornando tendências para todo mundo, tá? Novos nomes da moda japonesa surgiram com o uso da tecnologia de ponta. Os japoneses consideraram muito também essa questão da sustentabilidade, que eu falava para vocês em outro programa, e que eles são muito sensíveis nisso, de usarem essa questão da sustentabilidade a favor da moda. Então, através dos tempos e das obras expostas ali nessa exposição, a gente foi vendo ali que uma peça mais antiga, lá na década de 50, ela era feita de algodão e era tingido com corantes naturais. E os desfiles de moda nessa década de 50 começaram a se espalhar no Japão. Na década de 60 foram surgindo aqueles tecidos elásticos e aí que foi chegando a moda ocidental no Japão. Foi o início de um desafio do design do estilo japonês na moda. Tá? Então lá eles mostram, nessa década de 60, um vestido lindo com uma estampa de bambu. Essa é uma peça única, com tecido crepe e poliéster, sem corte nos ombros. Imagina, gente, na década de 60, um vestido sem corte no ombro já era uma coisa muito avançada, muito arrojada para a época. Foi uma designer asiática, pela primeira vez teve um grande reconhecimento na França. Tá? Então aí já começou a influência dos japoneses na moda do mundo. E na década de 70, só que, gente, a moda ela é muito engraçada, porque ela tem aquele vai e vem, né? Então o que era tendência no passado volta com tudo a ser usado agora, e isso aconteceu também na década de 70, tá? Começou-se a vir uma nova onda de orientalismo, tá? Então as liberdades e estilos foram sendo misturados com as influências japonesas com as ocidentais. Então nessa década de 70 eles já estavam misturando estilos, então não precisava rejeitar o estilo japonês e dar lugar totalmente ao estilo ocidental, mas eles viram que era muito agregador misturar esses dois tipos de estilos e criar um novo estilo. Então na década de 70 foi essa volta, esse retorno ao orientalismo. Na década de 80, a gente vê dois momentos que influenciaram muito na moda. Um momento foi a moda extravagante, né? Quando foi exatamente aquele alto crescimento econômico do Japão, né? Então aí isso refletiu diretamente na moda, com peças volumosas, pregas, rendas, babados, apliques, tá? Isso se chamava na época cultura kawaii do Japão. E depois o segundo momento importante na década de 80 foi a shock wave, que foi uma rejeição daquela elegância ocidental para dar lugar a umas peças mais ousadas, né? Sair um pouquinho daquele estilo clássico, elegante europeu. Então as peças já apresentavam mais drapeados, ousados, muitas camadas sobrepostas de tecidos com lã crua. Tem uma roupa lá que está exposta nessa exposição que eu me apaixonei, eu achei muito legal então eu acho que eu sou adepta do estilo shock wave dos anos 80. Sabe aquela roupa que várias camadas volumosas assim, dá um charme, uma elegância fluida? Então essa moda aí está lá representada com um traje bem bacana, está lá no piso superior da exposição. Na década de 90 veio aquele street style japonês, que atraiu tanto a cena internacional. O que é esse street style, né? É a moda de rua, gente, onde se remixam, faz uma mistura entre as diversas culturas e os designs com técnicas avançadas de processamento de material. Então se une a criatividade do mix de estilos com a tecnologia da confecção das roupas. Então, os japoneses criaram uma técnica chamada shibori. Essa técnica era um tingimento que criava estampas orgânicas e exclusivas. Gente, olha como é rica a cultura japonesa, né? Olha o que eles são capazes de fazer, como ninguém.
E na década de 2000 em diante, que são os tempos atuais, a gente vê mais designs minimalistas, né? Então aquele retorno que a gente vê vai e vem da moda. Numa hora ela tá extravagante, volumosa, numa hora ela tá minimalista e mais discreta. Então nessa década, já se considerando a questão da sustentabilidade, a complexidade de personalidades envolvidas, porque aí são vários estilos que se criaram, as peças foram confeccionadas com materiais, diferentes texturas, formas assimétricas, costuras sem padrão, então foi uma mixagem geral, com o objetivo qual era? Romper os padrões de beleza e transformar esse processo de confecção de roupas. Qual que era o grande lema da década de 2000 na moda japonesa? O próprio usuário é que cria o seu design. Então a moda não precisa ser estabelecida com padrões que vêm de cima. Não, é o próprio usuário, as pessoas da rua é que podem criar o seu estilo, criar o seu design. Então essa é a complexidade e a riqueza da década de 2000. Então eu vou passar com vocês aqui um pouquinho de cada década de peças-chave que eram utilizadas nesses anos, para vocês verem como isso foi evoluindo, tá? Então, em 1950 tinha o aparecimento das meias de nylon, grande revolução, um acessório super útil aqui e nós usamos muito até hoje, é indispensável, eu diria. Não é nem só um item de moda, como é um utilitário. Então, para vocês terem uma ideia, Christian Dior, esse famosíssimo estilista, ele ficou popular no Japão nos desfiles de 1953. Eu não sabia disso, gente. Eu achava que o Christian Dior, nessa época, ele atuava mais lá na Europa mesmo, mas não. Ele ficou muito popular em 1953, lá no Japão. Ele se tornou um ícone nessa época. E é uma mesma época em que o cinema ganha uma popularidade e começou a influenciar fortemente a moda em Tóquio, tá? Por exemplo, nessa época tinha muito aquele apelo à feminilidade, à elegância. Um exemplo para as japonesas que elas criavam ali, se espelhavam nela, era aquela atriz de cinema Audrey Hepburn. Então as japonesas espelhavam muito nela nessa época para criar a sua moda. Em 1960 é aquele famoso prêt-à-porter. Alguém aqui já ouviu falar sobre isso? E o que é isso, gente? São peças e moldes em tamanhos padronizados. É a famosa era do padrão. O padrão veio aí na época da década de 60. Aí é o estilo ocidental de ser, que influenciou diretamente o Japão nessa época. Aí que veio o aparecimento daquelas saias, calças pantalonas, a mesma época ali da moda dos Beatles, né? Na música. Então essa época é a época prêt-à-porter. Então se alguém perguntar, falar, você mencionar aí o que é isso, são os padrões, são os moldes padronizados de moda. E em 1970, aí os japoneses ganharam muito destaque nas semanas de moda internacional, tá? Começaram a surgir as revistas femininas, tá? A moda jovem entre as mulheres começou a impulsionar o mercado. E aí que veio a popularização do jeans, das transparências e da moda sem sutiã. Nessa época elas eram revolucionárias, naquela época começou o feminismo. Então, para vocês verem como o contexto histórico influencia diretamente na moda. Os acontecimentos e fatos sociais influenciam e políticos influenciam diretamente na moda, na música. Então aqui a gente está falando, né, que o jeans começa a surgir nessa época, as saias midi, aquele comprimento médio, saias longas, casacos longos e também uma revolução na aparência, né, na questão da maquiagem. É aí que começa a surgir os cílios postiços, as sombras, os delineadores. E hoje, né, quem que não gosta de um cílio postiço aí, né? Como tá na moda esse negócio de cílios, né? A aplicação de cílios. Mas então, saibam que isso vem lá dos anos 70. Até as japonesas nessa época foram adeptas. Em 1980, começou a criação da Semana de Moda de Tóquio. Tá? Momento em que também Paris havia o destaque dos japoneses lá fora com essa onda do shockwave. Começaram a influenciar diretamente a Semana de Moda lá de Paris e revolucionar, desafiar os padrões estéticos de moda.
Então, não falei para vocês, curiosidade, esse estilo chama bastante atenção, porque chamou o meu também nessa mostra, quando eu vi o modelo que estava exposto ali. Então, é a famosa Shockwave. Nessa época também que se tornaram populares no Japão os famosíssimos marcas e estilistas Chanel, Polo Ralph Lauren e Louis Vuitton. Tá? Então, desde os anos 80. Então, são marcas, estilistas que carregam muita tradição, né, gente? Então, não é à toa essa fama toda, não é à toa esse glamour todo. Isso tudo tem muita história por trás, tá? Porque a moda é arte. E no final olha como a música também está muito relacionada na questão da moda, gente. Nesses anos 80, começou na música a haver o fim daquele movimento punk, né? Então, aquela rebeldia toda entre os jovens, começou a dar início a uma nova geração de música, chamada New Wave. Foi uma transformação, né, da música punk, mais rebelde, para a música eletrônica. Isso influenciou diretamente a moda. Como? Pela extravagância, pelas cores. Lá, inclusive na mostra, eles mostram lá o David Bowie, aquele cantor famosíssimo. Ele também aparece lá na moda como um grande influenciador de estilo no momento, porque ele utilizava muitas cores no seu visual, pintava o cabelo, era aquela época do glitter rock, né? Então, assim, a música influenciou muito também na moda. Em 1990, como é que começou? A popularização da compra e venda de roupas usadas e aumento da consciência ecológica, gente. Porque é o que eu falei, a sustentabilidade tem que caminhar junto com a moda, porque essas questões são muito impactantes para o meio ambiente. Então, em 90, eles já começaram a se preocupar com isso. Foi aí que começou essa questão do giro, da moda circular, da moda e o consumo consciente, tá? Então, a revista Moda e Estilo Vogue Japan surgiram nessa época, moda estilo Vogue, em 1990. Nessa época também surgiu aquele estilo colegial, sabe aquelas meias 3/4 e aquelas sainhas rodadas de estudante? Foi nessa época também que surgiu. As japonesas eram muito adeptas desse estilo, eram saias de uniforme escolar com bainhas curtas e meias até a panturrilha, né? Nessa época também teve uma onda French casual, que eram peças vintage, monocromáticas, e também o aparecimento de mini saias com botas compridas, longas até o joelho, e cardigans compridos para equilibrar e quebrar aquela altura, aquele padrão da mini saia. Em 2000 começou a acontecer o boom das marcas de streetwear japonesa, que são as modas de rua. Aí criou-se uma grande desfile de moda que chamava Tokyo Girls Collection, em 2005. Era um evento que acontecia 2 vezes por ano, gente. E aí que deu o boom das modas de fast fashion no Japão. Esse consumo rápido, moda de grandes lojas de departamento, em 2000 foi isso, assim, bem democrático, bem popular. E é o aparecimento também da fotografia street style, ou seja, as pessoas comuns, as pessoas do povo começaram a tomar notoriedade nos meios de comunicação, revistas. E isso tem a ver tudo com o momento em que estávamos vivendo. Em 2000 começou o aparecimento dos celulares, iPhone, criação do iPhone, popularização das redes sociais. Então as pessoas comuns passaram a ocupar lugar de destaque. Então as pessoas do povo começaram a integrar a cena da moda. Tá? Então nesse momento aparecem acessórios de designers específicos. Então você gosta ali de usar uma bolsa de algum designer famoso, mais o básico que você carregava de estilo nessa época de 2000 era a famosa calça jeans skinny e a camiseta. Você contrabalanceava ali com um acessório de qualidade ou de marca. São peças simples, mas de alta qualidade. Essa foi o lema dos anos 2000. Tá? Então as celebridades estrangeiras influenciaram muito nessa questão do fashion celeb. Em 2010, a moda foi mais contextualizada. Não apenas as roupas eram consideradas, mas também o ambiente que elas estavam e também misturando outras formas de arte e design.
tá? Então, essa busca pela imaterial, pela questão da sustentabilidade, outras preocupações em que o planeta estava envolvido, então começaram a influenciar a moda nessa época. Aí surgiu a moda cultura kawaii no Japão, que é aquela cultura de moda fofa, né? Que são aquelas meninas bonequinhas, tem até fotos bonitas na exposição, aquelas modelos japonesas, pessoas de ruas mesmo, mas parecem bonequinhas, que são todas assim travestidas de cor-de-rosa, parece as Hello Kitties. Isso daí é um estilo criado pelo japonês que chama cultura kawaii e influenciou o mundo inteiro, gente, porque até aqui no Brasil, quando você vai ali na região da Liberdade, transitar no sábado ou no domingo, você tem muitos adeptos dessa cultura, dessa moda, e inclusive aquela moda cosplay, que os adolescentes, jovens se vestem de personagens animados da cena japonesa, de quadrinhos. Então é uma mistura de estilo 2010. Também tem um pouco de movimento retrô, tá? Cores, estilos, um pouco de vintage, como um sinal de que a moda vai e vem. Agora 2020, que são os tempos atuais. Época difícil essa, que foi a época da pandemia. Então a moda também caminhou junto com esse contexto histórico. Então o que as pessoas começaram a ficar em casa, por não ter outra opção, e começou a surgir a moda do confortável, aquela famosa moda comfy. Essa moda era ditada por conjuntos de moletom. Os conjuntos de moletom, que eram aqueles de ficar em casa, começaram a sair para a rua no pós-pandemia, e isso virou um estilo, tá? Que até hoje está por aí. Tem até gente que sai de pijama, tem pijamas tão elegantes aí que são usados pelas pessoas para sair na rua. Tá? Então você joga um casaco em cima de um pijama estiloso e você está bem vestido. Isso foi o contexto que nós vivemos de pandemia, tá? E também muito pela questão da sustentabilidade, viu, gente? Porque a sustentabilidade, assim, para que você investir tanto dinheiro também para se vestir? O 2020 realmente questionou a pandemia muitos valores, então um deles foi esse. Você pode se vestir bem com roupas confortáveis e com baixo investimento. Nesse momento é que surge bastante a questão dos brechós. Os brechós ganharam muito espaço na moda, eles são muito tendência hoje. Eu vou falar que é uma coisa assim que está muito em voga. Eu também acho muito bacana, apoio essa ideia, para diminuir o preconceito com roupas usadas, porque a gente tem muita coisa bacana que pode ser reutilizada, e aí o meio ambiente agradece, o bolso agradece, né? Enfim, a moda se torna cada vez mais democrática e mais acessível a todos. Então é isso, gente, eu queria trazer para vocês aqui. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Os japoneses são muito ricos em criação e eles influenciam o mundo inteiro como um espelho que reflete a sociedade, tá bom? Então espero que gostem, que aproveitem esse conteúdo. Beijos e até a próxima!